de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Indicação de Pedro: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício das energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de toda a humanidade, reunidos em Teu nome te buscamos, Mestre, com alegria no coração, esperança e fé, rogando a Tua misericórdia e nos concedas a oportunidade de recebermos a assistência dos bons Espíritos para o nosso estudo da doutrina espírita. Em Teu nome eles possam nos envolver em fluidos harmônicos de paz, de saúde, nos inspirar os bons pensamentos, nos auxiliar na boa compreensão das lições que serão analisadas logo mais. A Ti também rogamos, Mestre, que abençoes todos os nossos irmãos espirituais mergulhados nas faixas do ressentimento, do ódio, da angústia, do desespero. E a Ti, Mestre, dedicamos a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor, enviando-Te os louvores, nesta hora e para sempre. Que assim seja. Vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Estamos então estudando o capítulo Jerônimo de Araújo, Silveira e Família. Comentamos a semana passada a respeito da queixa, que era uma queixa generalizada dos internos daquele departamento hospitalar,
que tinha a ver com as notícias de seus entes queridos e amigos ainda reencarnados. Nós estudamos que eles não tinham acesso a esses informes destes parentes, amigos do mundo físico, mas que eles tinham sim a possibilidade de receber e acompanhar os bons pensamentos, as preces de todos aqueles que pensavam positivamente neles, fossem pessoas encarnadas ou desencarnadas. Às vezes eles mencionaram que eram indivíduos encarnados que eles às vezes não conheciam ou para os quais eles não tinham devotado grande afeição na Terra. Às vezes eram pessoas já desencarnadas, trabalhadores mesmo ali da instituição Maria de Nazaré, outras vezes espíritos de regiões mais elevadas, e que estas preces, estes bons pensamentos derivados do amor, lhes faziam muito bem. E ele relata então o mecanismo pelo qual eles recebiam e podiam acompanhar esses bons pensamentos, essas preces. Havia um telão instalado naquele quarto, em todos os quartos, e toda vez que alguém emitia um bom pensamento, realizava uma prece sincera, o telão se iluminava e eles conseguiam identificar a prece, o bom pensamento e também de onde provinha, de quem provinha aquele bom pensamento ou aquela prece. E depois, então, nós também estudamos a colocação de Camilo, que infelizmente havia uma realidade para quase todos os internos, que era a escassez de preces e bons pensamentos dos próprios familiares, daqueles mais próximos. A gente comentou que era algo compreensível, porque, na verdade, os que permanecem na Terra permanecem profundamente marcados por sofrimentos e muitas vezes se desequilibram. E algumas vezes chegam mesmo a ficar profundamente magoados, ressentidos com relação àqueles que partiram pelo suicídio. Então, Camilo explica que para que as preces ou os pensamentos pudessem ativar o telão e ser transmitidos, era necessário que ou a prece ou o bom pensamento tivesse um teor vibratório melhor, de uma vibração mais potente. E daí nós relacionamos isso com os estudos de Allan Kardec, por exemplo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da ação da prece, transmissão do pensamento, já no final desta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai descrever para nós o mecanismo da prece, a ação do pensamento, dizendo, informando-nos que é necessário que a prece seja revestida de unção, que nós tenhamos concentração, concentrar o nosso pensamento positivo, o nosso objetivo, concentrar na pessoa, para que realmente nós consigamos manipular os fluidos a ponto de dar-lhes um impulso e um direcionamento adequado. Então aí nós fizemos esse paralelo para compreendermos um pouquinho mais a respeito da prece, como ela deve ser feita. A gente mencionou a questão das preces decoradas, repetidas, as preces feitas sem uma concentração devida, que acabam não tendo muita eficácia, ou às vezes eficácia nenhuma, exatamente porque nós estamos, ao falarmos de preces, nós estamos falando em manipulação fluídica. É assim que funciona a prece, é assim que ela produz efeitos positivos, a partir de manipulação de fluidos. E que se nós não tivermos concentração naquele objetivo da prece, na pessoa por quem oramos, e dedicarmos os melhores sentimentos, nós não teremos os resultados adequados da prece. Então,
mesmo que as pessoas tivessem pensamentos em relação aos familiares, amigos, em relação a eles, os suicidas, já internos naquele departamento hospitalar, se os pensamentos ou as preces não fossem de um teor melhor, naturalmente aquele aparelho não seria ativado. E depois mencionamos também uma colocação de Camilo a respeito da atividade dos espíritas com relação à prece pelos suicidas. Nós lembramos que o livro começa a ser psicografado 30 anos antes da sua publicação. De maneira que, ainda naquela época, nós tínhamos, se ainda temos na atualidade, havia ainda um preconceito ainda maior com relação aos suicidas. E, à época, mesmo da publicação desse livro, nós tínhamos a questão de os suicidas não poderem ser enterrados em boa parte dos cemitérios, porque normalmente os cemitérios, o Brasil ainda era um país católico, portanto os cemitérios também seguiam esta doutrina católica, né? Havia esta influência. E como dentro da doutrina católica, à época, se dizia que o indivíduo que cometia suicídio, cometia um pecado que não tinha remissão, não tinha perdão, estava irremediavelmente perdido e condenado ao fogo do inferno, então era inútil realizar preces, porque as preces eram realizadas aos mortos, ou em glorificação aos ditos já santos que ocupassem o céu, ou para aqueles que estivessem no purgatório, para que eles pudessem ascender à religião celeste. Para aqueles que já estavam no inferno não havia mais salvação, de modo que eles não teriam mais como sair, as preces seriam inúteis e, portanto, dentro da Igreja Católica não se faziam preces pelos suicidas. E também não podiam ser enterrados em cemitérios católicos. Nem velar, né? Exato. Então, pode-se dizer então que antes os suicidas sofriam-se mais do que nos dias de hoje? a gente pode até pensar que... Porque se a oração acaba sendo um bálsamo e a quantidade de espíritos que a gente tem hoje entende isso e trabalham, né, para atender eles lá, de certa forma, que nem a gente aqui, né? Exato. Então, pode-se dizer que se naquela época não tinha, o sofrimento perdurava mais? Eles tinham todo o atendimento espiritual, mas eles eram privados desses lenitivos, né? Que aqui o Camilo diz, cada vez que recebiam, digamos, que o telão se iluminava, era um grande alívio para eles. Porque o atendimento espiritual continuava o mesmo, né? Como também continua o mesmo na atualidade. Eles tinham todo o amparo, mas evidentemente que esses lenitivos da prece em favor deles ajudavam e continuam ajudando, de modo que realmente o raciocínio está correto. Esta ajuda dos encarnados pode sim acelerar o processo de recuperação deles. Por isso que em vários momentos Camilo insiste na questão da prece por eles. E por isso que ele destaca aqui que naquela época em que havia tanto preconceito e nós tínhamos um país oficialmente católico e havia essa questão, né, inclusive da proibição da missa rezada por um suicida, nós mencionamos inclusive a irmã do médium espírita de Valdo Pereira Franco, que cometeu suicídio por envenenamento. E quando a mãe dela, que era extremamente católica, né, colaborava na comunidade, enfim, foi pedir uma prece, né, uma missa que fosse rezada em favor da filha, o padre negou completamente. Disse, não, a sua filha já está perdida no inferno, não tem mais salvação, não podemos fazer a prece. Foi um choque ainda maior para aquela senhora, que era profundamente espiritualizada, mas era vinculada ao credo católico. Então, ela, inclusive, Divaldo menciona isso em palestras, que a mãe disse, estava com a mãe, ela falou assim, bom, se este Deus da igreja não perdoa a minha filha, eu perdoo. Se a igreja não pode orar por minha filha, eu oro. Então,
realmente a gente imagina que aquela época, hoje, felizmente, pelo que sabemos, isto mudou, né? Já ouvi pessoas dizerem que são católicas, que foram a missas, que foram rezadas em favor de pessoas que tinham se suicidado, enfim. Felizmente, então, tudo indica que isso mudou. E realmente, essas preces vão fazer muito bem a eles e pode acelerar o processo deles de recuperação. Por isso que ele destaca aqui a importância dos espíritas na época, que eram praticamente o único grupo, eram as únicas pessoas que realmente tinham um entendimento melhor e faziam efetivamente preces em favor dos suicidas. Agora, é necessário que a gente faça aqui uma reflexão. Se, ao escrever o livro, Camilo, antes da existência, portanto, do livro, Camilo menciona a importância desses espíritas fazendo preces, a compreensão desses espíritas, aqui é apenas um ponto de reflexão para nós. Por qual razão, depois de surgir do livro, e depois de enfrentado aquele período de certa desconfiança, será que o livro tem realmente embasamento ou não doutrinário? E depois, ao se ler, a gente vê que tem um extraordinário embasamento doutrinário. Leandrini fez toda a revisão para que ficasse perfeitamente doutrinário o livro, a história. Por qual razão os centros espíritas não divulgam tanto e não estimulam mais a leitura ou os grupos de estudo a respeito deste livro? Seria ideal que todo centro espírita ou divulgasse, pelo menos não tem às vezes condições de estabelecer um grupo de estudo, apesar que é tão simples para estabelecer um grupo de estudo, mas pelo menos divulgasse mais esta obra, porque com os números enormes de suicídio atingindo todas as camadas da sociedade, todas as faixas etárias, sobretudo jovens, seria desejável que o movimento espírita se empenhasse ainda mais na divulgação deste livro, na criação de grupos de estudo, de debate, para que a mensagem fosse mais divulgada. Palestras, né? Palestras sobre o tema. O que nós costumamos ver, isso falando do movimento espírita, de confrades espíritas, isso nós também temos repetido muito no curso, para que as pessoas, esse tabu se quebre no movimento espírita. Não é possível que no movimento espírita nós tenhamos tabus, né? Preconceitos ou medos. Ah, não, esse livro é muito pesado. Ele demonstra uma realidade, inicialmente, e depois demonstra um transbordamento de amor, de misericórdia, de cuidados, que comove-nos. Paulo de Tarso dizia: o amor do Cristo me constrange. E realmente, quando a gente vê o amor de Maria Santíssima por todos estes suicidas, é constrangedor ver, porque ver o que é realmente amor. Aquilo que a gente às vezes fala assim: eu amo determinada pessoa. Daí quando a gente vê o que realmente é o amor, a gente fala assim: é um germenzinho do amor ainda, né? Porque para chegar ao amor que estes suicidas recebem, de todos aqueles benfeitores, da própria Mãe Santíssima, é algo extraordinário. Então é um livro comovedor, belíssimo. Então a gente tem que divulgar, a gente tem que estimular que as casas espíritas divulguem o livro, façam grupos de estudo e que isso se multiplique, que esse conhecimento se multiplique. Porque de um lado nós temos os que pensam em suicídio, do outro lado nós temos as famílias estraçalhadas por uma ocorrência tão forte, tão triste como essa. Então, vale a pena a gente insistir mesmo nessa questão. E depois também a gente parou na parte quando ele menciona que espíritos de regiões mais elevadas vinham em comitivas com mestres para estudá-los. Mas não apenas um estudo, digamos, frio. Tanto que ele menciona assim: pudemos fazer amizades, boas amizades e duradouras com muitos espíritos elevados.
que é bem interessante, essa fraternidade entre os que estão mais em condições melhores, ajudando, ao mesmo tempo estudando, mas ajudando, sendo fraternos, carinhosos com aqueles mais necessitados, ou seja, este permanente intercâmbio. É o que a gente estuda, né, em toda a doutrina espírita. Aqueles espíritos mais elevados sempre estão atentos aos que estão na retaguarda, procurando ajudá-los como possível. Então, também, de nossa parte, se nós dermos um passo na evolução, a gente não pode esquecer os que estão na retaguarda. Né? Simplesmente seguir, procurar seguir, digamos, evoluindo, esquecendo da retaguarda, a gente vai tropeçar logo mais. Não é possível. A evolução, a não ser que seja apenas a evolução intelectual, mas a evolução moral pressupõe que nós estamos atentos aos que estão na retaguarda, aos que estão em nossa volta. Vemos os exemplos daqueles que estão lá adiante, mas também enxergamos os que estão ainda em condições piores para, dentro das nossas possibilidades, auxiliá-los. E daí a gente vai então para uma outra questão, que é a seguinte: depois de um certo tempo apenas, é que Camilo disse que eles puderam ter autorização para receber as visitas dos entes queridos já desencarnados, que tinham desencarnado antes deles. E claro, os entes queridos desencarnados que já estavam em certo equilíbrio. Né? A gente pode entender isso perfeitamente. Imaginemos aqui na Terra, encarnados, digamos, um parente nosso teve um infarto. Quase desencarnou, está internado, mas ainda inspira cuidados a situação daquele enfermo. Daí nós queremos visitar. Uma das primeiras coisas que os médicos ou os enfermeiros vão nos dizer é: olha, a situação ainda é um pouco delicada, ele não pode ter fortes emoções. Então, já sabemos que não podemos entrar lá, ver a pessoa às vezes com os aparelhos, ele vai chorar e, meu Deus do céu, nos desequilibrarmos na frente da pessoa. Porque se ela tiver fortes emoções, ela pode piorar o quadro dela. Então precisamos nos controlar. Então as visitas tinham esta seleção também daqueles que já tinham certas condições. Vocês se lembram do que ele disse a mais nesta questão? Assim: só muito mais tarde nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam precedido no túmulo. Mesmo assim, porém, deveríamos contentar-nos com aproximações rápidas, pois o suicida está para a vida espiritual como sentenciado para a sociedade terrena. Não tem regalias normais, vive em plano expiatório penoso, expiatório, ou seja, expiando, eliminando de si os desequilíbrios, onde não é lícita a presença de outrem que não seus educadores, enquanto ele próprio, dado o seu precário estado vibratório, não logrará afastar-se do pequeno círculo em que se agita, até que os efeitos da calamitosa infração sejam totalmente expungidos. Nós imaginemos uma situação de alguém que teve um acidente gravíssimo e está na UTI. As visitas são limitadíssimas, só pode entrar uma pessoa por vez normalmente, e são visitas rápidas. Tem que se paramentar todo para não contaminar o ambiente, para não contaminar o enfermo, os outros enfermos da UTI. São restrições muito maiores, porque o cuidado, aqueles casos da UTI inspiram cuidados ainda mais intensos, por isso unidade de terapia intensiva. Então a gente compreende que determinados casos necessitam de cuidados mais específicos, mais intensos e, portanto, também maiores cuidados com a questão da própria visitação a eles. Se a gente compreende isso na questão, por exemplo, dos internos, daqueles que estão enfermos numa UTI, então também compreenderemos facilmente essa questão aqui. E na sequência aqui, o Camilo ele nos traz um trecho de um versículo do
do Novo Testamento. Ele diz assim: e serás atado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Avisou prudentemente o celeste instrutor desde muitos séculos, falando de Jesus. Isso daqui está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando ele vai falar sobre a parábola das bodas. Jesus fala que havia um rei, um príncipe, cujo filho iria se casar. É preparada uma grande festa, né? As bodas são preparadas. Eles são convidados determinadas pessoas que dizem que não vão, não comparecem. E daí então o pai, que tinha organizado toda a festa, chama os seus servos e pede para que eles saiam. E quaisquer pessoas que eles encontrassem na rua, convidassem para ir para a festa. Já que aqueles convidados inicialmente não quiseram comparecer, não compareceram, então quaisquer outras pessoas que eles encontrassem seriam convidados para comparecer. Ele está se referindo, os primeiros convidados foram os judeus, o povo de Israel. Não quiseram comparecer às bodas, chama quaisquer outras pessoas, os gentios, as outras gentes, que não os israelitas, os judeus. E então daí vieram muitos convidados. Só que havia a necessidade do traje especial para a festa. E daí o traje nupcial. Daí quando em determinado momento o pai olha na festa e identifica que há alguém que não está vestido adequadamente com o traje nupcial, fala assim: mas como você entrou aqui sem o traje especial? E porque a pessoa não respondesse, então ele diz que deve ser aquela pessoa será expulsa daquela festa, daquelas bodas, e ficará naquele local com pés, mãos atados, lançada a pessoa nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Dali não sairá enquanto não pagares até o último ceitil. É uma referência às condições do nosso perispírito. A veste nupcial, o perispírito deve estar limpo de todas as impurezas. No caso do suicida, está impregnado de fluido vital, de fluidos bastante pesados. Eles não têm como habitar regiões melhores, pela própria densidade perispiritual. Uma das características do perispírito, como Allan Kardec nos ensina, é exatamente, por exemplo, em A Gênese, a densidade perispiritual e a plasticidade do perispírito. De acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, nós modificamos a própria forma do perispírito e também a sua densidade, fica muito mais compacto, porque a gente lembra que o perispírito é composto da mesma matéria-prima original que o corpo físico, fluido cósmico universal, que vai dele derivar, vão surgir diversos fluidos, e esses fluidos diversos, próprios para cada ambiente planetário, vão compor o perispírito daqueles vinculados, no nosso caso, ao planeta Terra, e também depois o corpo físico. Então o perispírito tem a sua densidade, será muito mais denso nas pessoas que têm pensamentos muito mais mundanos, negativos, sentimentos muito baixos. Na medida em que vai melhorando o padrão dos pensamentos e dos sentimentos, o perispírito, na sua constituição, vai se sutilizando. De maneira, então, que daí o perispírito consegue, o indivíduo, ou melhor dizendo, o espírito consegue, por exemplo, deslizar mais facilmente, se deslocar nos espaços, o que não é possível para espíritos de condição moral inferior. Então aqui esta é uma referência, a veste nupcial, a um perispírito mais, digamos, sutilizado em virtude
dos pensamentos mais nobres, dos sentimentos mais nobres, das boas ações. Então, realmente, aquele indivíduo que não cultiva bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações, naturalmente terá a veste nupcial, não terá a veste nupcial, terá um perispírito mais denso, mais intoxicado. Era o caso dos suicidas. Eles não tinham condições de habitar regiões superiores, melhores, exatamente pelos problemas que eles traziam no próprio perispírito. Por isso foi necessário eles permanecerem no vale dos suicidas, eliminando o fluido vital que ainda estava impregnando o perispírito, pelo menos quase a totalidade do fluido vital. A gente vê que depois os resquícios do fluido vital vão ser eliminados pelas terapias lá já no departamento hospitalar da instituição, mas era necessário eles permanecerem naquele tempo expungindo expiando, eliminando aquele excesso de fluido vital. Mas não bastará somente isso. Como eles geraram lesões no perispírito, e eles receberam certos tratamentos também para melhorar um pouco a própria condição, a complementação desse tratamento se dará com as reencarnações futuras. Porque essas últimas, digamos, as transformações mais profundas do perispírito ocorrerão mediante a vinculação com o novo corpo físico. Modelando um novo corpo físico, passando pelo processo também de expiação, de eliminação no próprio corpo físico dos resíduos, dos desequilíbrios que estavam ainda no perispírito. Daí, quando passar por uma nova reencarnação ou algumas outras reencarnações, o indivíduo conseguirá recuperar-se totalmente, terá completado o ciclo do seu tratamento. É o que representa pagar até o último centavo. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Depois nós passamos para a parte quando o Dr. Roberto Canalejas convidou todos os internos do grupo, do qual participava Camilo, o autor, a participar de uma importante reunião com o diretor do departamento hospitalar para esclarecimentos de interesse geral. E nós tivemos aí um rebelde, que era Jerônimo de Araújo. Qual foi a reação, vocês se lembram, de Jerônimo de Araújo? E a reação dos demais internos daquele quarto? E diante desta reação do Jerônimo, qual foi o comportamento do Dr. Roberto de Canalejas? Vocês se lembram? Jerônimo é agressivo quando ele é convidado, ele é estúpido, fala que não é obrigado, que não tem vontade, não quer fazer, não vai fazer. Todos os outros internos do quarto se sentem envergonhados pela atitude do companheiro, e o Roberto de Canalejas mesmo explica que ninguém é obrigado, que é um convite, que todos estão sendo apenas convidados, ninguém está sendo forçado ainda. Com a melhor educação, pelo que o autor fala, ele se despede sem causar maior problema, sem criar caso e sem brigas, sem tentar se impor, sem tentar fazer nada, aceitando a condição da pessoa, e depois logo mais vai fazer o pedido dele. Exato. Então, de um lado, uma rebeldia, a rebeldia, o orgulho, a falta de educação mesmo, a ponto de chocar os próprios companheiros de quarto, que também não eram evoluídos, Os próprios indivíduos suicidas pouco evoluídos também se chocam, como diz Camilo aqui, se chocam com a atitude do companheiro, ficam envergonhados, é a vergonha alheia, envergonhados, e ele chega a dizer, expressam o melhor sorriso, de não, vamos sim, nós queremos sim participar. E de outra parte, como foi mencionado então, o Dr. Roberto Canalejas delicadamente esclarece, sem se alterar, não, aqui nós não vamos impor nada. É apenas um convite, desta vez é um convite. Então aí a gente vê
mais uma vez, o que tem sido também, são vários pontos que têm sido repetidos na narrativa, para que nós despertemos para esta necessidade da nossa modificação ainda na Terra. Porque há ainda, mesmo no momento espírita, uma certa ilusão de que o indivíduo desencarnou, ele já estará, digamos, num plano espiritual superior. Ah, mas era um trabalhador de uma casa espírita, era uma pessoa dedicada, isso e aquilo. Não é bem assim. Ah, mas ele fez muito bem, doou muita cesta básica, ajudava muita gente. Mas ele realizou o processo, o trabalho de autoiluminação? Ele já adquiriu a veste nupcial? Se ele já adquiriu a veste nupcial pela transformação moral dele, se ele já adquiriu a condição de irradiação de luz própria, tudo bem, ele vai para uma região espiritual. Mas o indivíduo pode auxiliar em várias instituições de caridade, fazer o bem, mas se ele não realizar a transformação moral, ele não tem a veste nupcial. Daí nós encontrarmos no livro que também já mencionamos, Voltei, de autoria do irmão Jacó, que era o pseudônimo de Frederico Figner, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, psicografia de Chico Xavier, a grande dificuldade dele de adaptação espiritual, mesmo tendo sido vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Olha, não foi por acaso que ele recebeu autorização para transmitir um livro dessa natureza por meio de Chico Xavier. Era para que nos fosse dado um alerta para nós espíritas. Não temos nada garantido no mundo espiritual, a não ser que realizemos o nosso trabalho de autoiluminação, que adquiramos, por nosso próprio esforço, a túnica nupcial. Júlio, nesse trecho, para mim, chama muito um comportamento nosso que é muito normal, mesmo nós espíritas, mesmo nós cristãos. A gente costuma pôr um limite naquele tipo de afronta que a gente pode suportar, né? Então, assim, a pessoa falou tal coisa. Eu fiquei bravo, mas não falei nada. A pessoa foi estúpida, aí não tem como suportar. Né? Então, Roberto de Canalejas mostra pra gente que a educação depende da nossa condição interior e não da agressão que vem do outro. Sim. Porque Jerônimo é extremamente mal educado e ele devolve com um sorriso. Continua firme, não muda o que ele falou, né? Tipo, não é que ele pede desculpa, então tá bom, então você não precisa. Não. Quem quiser ir, é o nosso convite. Nesse momento não é obrigatório, mas não leva isso, dá claramente a entender que ele não leva para um lado pessoal, que ele não insulta de volta, que ele não olha torto, que ele não, né, não leva isso para dentro e devolve na mesma energia. Ele continua com a energia dele. E esse é um desafio para a gente no nosso dia a dia, porque essas afrontas são constantes na nossa vida, no nosso trabalho, enfim, em todos os ambientes quase que a gente transita. É uma coisa que talvez, se a gente usasse mais como reflexão, é uma questão que Joana de Ângeles aborda muito na série psicológica, nos livros dela de modo geral, não apenas na série psicológica, mas na série psicológica especialmente. É que nós devemos compreender, como certamente Roberto Canalejas aqui compreendia, que, por exemplo, Jerônimo de Araújo era um espírito profundamente atormentado, em desequilíbrio enorme, e não havia muito se esperar um comportamento de uma alma mais equilibrada, sendo que o espírito estava profundamente perturbado, desequilibrado. Então imaginemos que nós entramos num hospital psiquiátrico, nós estamos passando e encontramos a ala daqueles mais atormentados, mais rebeldes, mais transtornados. Daí nós passamos por aquela ala e vimos os indivíduos, ou ouvimos os indivíduos xingando, falando coisas e sendo agressivos. Como nós estamos dentro do ambiente, digamos,
de uma clínica, de um hospital psiquiátrico, sabíamos que aquela ala é a ala dos os casos mais graves, mais atormentados. Naturalmente, quase que espontaneamente, teríamos talvez algum receio inicial, mas também é possível, bem provável, que surja em nós uma compaixão. Puxa, que dureza deve ser, que sofrimento para eles. Né? A cabeça desajustada, não conseguem raciocinar corretamente, estão tão desequilibrados. Talvez façamos até uma prece em favor deles. Uma unção mesmo, um consentimento. Porque nós temos a certeza, isso está muito claro na nossa cabeça, de que são pessoas doentes. E que aquele desequilíbrio, que aquelas ofensas, que aqueles comportamentos agressivos são consequências da doença que eles têm, do desequilíbrio que eles têm, psicológico, psiquiátrico, enfim. Então, se alguém na vida comum às vezes nos ofende, nos insulta, por que não considerá-los também doentes psicologicamente falando? Às vezes psiquiátricos, talvez eles não foram ainda ao psiquiatra, mas deveriam ir. Ou mesmo espiritualmente falando, talvez estejam obsidiados. Então, se a gente refletisse melhor, usasse o espiritismo no nosso cotidiano mais frequentemente, é que normalmente nós temos uma reação automática, ainda do instinto. Nós somos ainda muito instintivos. Temos já a inteligência, o raciocínio, mas usamos muito pouco ainda. Então, alguém nos dá um tapa, mesmo que seja de uma forma figurativa, o nosso impulso é de devolver imediatamente, é a reação imediata. Então, se a gente refletisse, né, nesses termos lógicos, né, raciocinássemos, ponderássemos, nós conseguiríamos conter muito dos nossos impulsos, das nossas reações impulsivas. Né? E daí conseguiríamos manter, chegar a essa condição do Dr. Roberto Canalejas, né? Porque ele já passou pela experiência nossa também. Em várias reencarnações teve impulsos grandes, né? E chegou a uma condição espiritual muito melhor. Não podemos esquecer que a Terra é um planeta de provas e expiações, e um planeta de provas e expiações é um planeta morada de espíritos, na sua grande maioria, em desequilíbrio. A gente pode considerar que ele seria um gigante hospital psiquiátrico, né? É porque... quase que uma colônia correcional ampliada. Aqui, tomando como exemplo também ao departamento do Instituto Maria de Nazaré. E depois também o autor nos dá notícia que esse mesmo Jerônimo rebelde não aceitava, todos os outros, eram 10 no quarto, todos os outros se submetiam às terapias energéticas ali do Instituto, do Departamento Hospitalar, menos Jerônimo. Você se lembra qual a razão pela qual ele não se submeteu, não quis se submeter? Ele não acreditava. Tratamento magnético. Ele era da Santíssima Trindade, muito católico, não praticante, mas muito católico, porque ele tinha o registro, inclusive, lá na instituição católica de Lisboa, e essas coisas de psiquismo, de magnetismo, isso daí não é lá de Deus, não. Mais ou menos isso. Então, por puro preconceito religioso. Então as pessoas dizem assim, agora no mundo espiritual a pessoa não aceitava, mas agora ele desencarnou, vai aceitar, porque vai ver a realidade, não necessariamente. Pode continuar, e é mais provável que continue com os mesmos preconceitos, não compreenda nada, se revolte. Há um livro, por exemplo, de André Luiz, O Brilho da Vida Eterna, que a equipe espiritual auxiliava e auxiliou na desencarnação, mas quando ele voltou à lucidez no mundo espiritual e ele via o benfeitor espiritual, ele achava que era demônio e só aceitou conversar com um espírito que tinha sido padre na Terra, que era o padre Hipólito, que
que se apresentava diante dele com as vestimentas, né, os paramentos católicos, etc. Só conversava com ele, porque o benfeitor, que era muitíssimo mais elevado, ele ficava com medo e achava que era demônio, era enviado de Satanás. Vejam as fixações mentais, os preconceitos. Então é bem complicada essa questão dos preconceitos, inclusive religiosos. É necessário a gente tentar corrigir esses nossos problemas aqui na Terra. Porque o fato de nós desencarnarmos, seja o corpo físico morrer, isso não significa que nós vamos adquirir consciência de tudo, compreensão de tudo, de forma nenhuma. Apenas estaremos desvestidos do corpo físico. Então nós vamos continuar com os mesmos preconceitos. Foi o que aconteceu, os mesmos recalques, as mesmas dificuldades de compreensão da vida. Foi o que aconteceu aqui com o Jerônimo. Ele achava, por uma questão religiosa, né, dos dogmas que ele acreditava, digamos assim, católicos, que aquilo lá não era coisa boa, não era coisa de Deus. Então não vou me submeter a isso. Vejam que paradoxo, mesmo vendo que ali só se praticava o bem, mas não bastava para ele. Não é coisa de Deus, não é coisa de Deus. É quase como dizer assim, olha, Satanás é excelente, vive o Evangelho de Jesus maravilhosamente. Aquilo que eu não vivo, Satanás vive, mas é Satanás, então não aceito. Ali só se praticava o bem, só se disseminava o amor. Ah, mas essa terapia não é coisa de Deus, não está de acordo com os dogmas da igreja. Os companheiros todos melhorando a olhos vistos. Mas não, firme. Na Terra nem seguia exatamente a doutrina a qual ele se vinculou, mas quando a gente vai analisar o orgulho, depois vai chegar ao egoísmo, como está no Livro dos Espíritos. E depois de tudo isso ainda, Jerônimo faz uma solicitação ao Dr. Roberto Canalejas. E Camilo diz que havia algo que fazia com que gerasse uma estranheza muito grande em Jerônimo. O que seria isso? Vocês se lembram? Qual foi essa solicitação ao Dr. Roberto Canalejas? O que gerava essa estranheza em Jerônimo? E o que o próprio autor Camilo comenta a respeito da condição de Jerônimo? Ele acha estranho que a família dele nunca tentou entrar em contato, que ele nunca recebeu mensagens da família, e que isso estava causando nele uma insatisfação, uma ansiedade muito grande. Então, que ele queria ver os familiares, que ele sabia que ele não era proibido de fazer isso. Então, que ele queria falar com o diretor do hospital, ou da ala que eles estavam internados, e pedir para fazer essa visita, né? E aí ele pede como é que faz isso, né? Ele ainda demonstra uma confusão entre estar encarnado e não, porque ele usa assim: eu não recebi carta, eu não recebi visita deles, quer dizer, ele ainda não percebe que eles estão encarnados e ele está desencarnado, ainda está naquela confusão. Exato. E aí ele tenta, o que tem que fazer? Tem que protocolar um pedido, traz aqui o papel que eu vou protocolar. Todo formalismo, né, que ele estava acostumado, né, na Terra. Fica usando Vossa Excelência, sempre para baixo. E aí, em meia hora, 2/4, né, de hora, e meia hora depois ele já recebe a resposta trazida por Joel, que pela primeira vez chega no quarto. Lembra uma cena do livro Nosso Lar, quando André Luiz vai visitar a primeira vez a família dele. Ele desce junto com a Laura, que era a mãe de Lísias. Isso não está no filme, só está no livro. E ele está tão empolgado que ele não vê nada, mas em um momento ele fala que ele comenta, fala assim: olha, eu estava tão empolgado que eu nem percebi a preocupação da Laura a meu respeito. No caso Joel, que é definido como alguém muito brincalhão, muito simpático, muito sorridente,
pela primeira vez ele entra assim bastante sério, né? Ou seja, ele sabe o que vai acontecer, né? Ele já tem a intuição do que vai acontecer, as dificuldades que ele vai ter que enfrentar de frente, e então ele chega bastante sóbrio, né? Não chega brincalhão nessa hora. Assim como a Laura sabia, vixe, André Luiz vai ver que a mulher casou com outro, e isso daí vai ser problema para ele. Exatamente. Ele não tinha realmente essa consciência bem clara, apesar de todos os indícios de se falar, inclusive abertamente, que em nenhum momento é escondido que eles já desencarnaram. Mas a fixação mental do indivíduo, a dificuldade que temos de enfrentar a realidade. Está na nossa cara, a gente não quer ver. A gente fecha a nossa visão, a realidade, a verdade, e para a gente acreditar apenas na ilusão, na nossa expectativa interna, que é uma ilusão, não é real aquilo. Eu posso desejar alguma coisa, mas eu tenho que ter os pés no chão, eu tenho que saber o que é a realidade. Não é, se não é de acordo com o que eu esperava, não é, acabou. Mas nós temos dificuldade. Nós lutamos contra a realidade e a verdade, fugimos delas para mergulhar no nosso mundo interno dentro de um mundo de fantasias. Isso é muito problemático para nós, mas é assim que nós normalmente vivemos na Terra. É preciso, por isso que é preciso às vezes muita terapia psicológica para o indivíduo ir tendo contato novamente com a realidade. E as redes sociais têm amplificado, não é um problema novo, isso aí é um problema ancestral da criatura humana, mas as redes sociais amplificaram esse problema. Porque é um mundo de faz de conta, é um mundo de ilusões. E as pessoas, sabendo que aquilo é um mundo de ilusões, fixam-se naquilo e repetem para si mesmos: isso é verdade, esta é a realidade. A realidade mesmo, a verdade, não gostamos. Então preferimos esta mentira. A questão das fake news. A questão das mentiras, a gente importa uma expressão, né, um estrangeirismo, mas a verdade é, nós temos a palavra para designar essa situação ou este evento. São mentiras. Então a questão da mentira é porque nós preferimos a mentira, o mundo de ilusão, do que a verdade. Esse é o grande problema da humanidade ainda, desde a antiguidade até os nossos dias. Por isso que Jesus disse, né, que se nós realmente buscássemos, o texto inicial nos fala, né, desejar a paz, mas buscar a paz efetivamente. É desejar a paz buscando a paz. O que é necessário para conseguir a paz? Vou começar a fazer hoje mesmo. Vou deixar para amanhã, vou fazer hoje mesmo. Daí Jesus nos diz: buscareis a verdade vos libertará da ilusão, da mentira, do engano. Mas quem busca a verdade? A verdade nos apavora. Saber o que eu sou, de jeito nenhum. Eu já desconfio que eu não sou coisa boa. Imagine se eu descobrir que ainda sou pior do que eu imaginava. Então prefiro ficar na ilusão. No meu avatar aqui, eu sou ótimo. Né? Então eu crio um avatar e sou ótimo, sou um avatar maravilhoso, sou poderoso, sou isso, sou aquilo, sou o que eu quiser. Só não sou verdadeiro, porque aquilo lá é uma ilusão, é uma mentira que eu criei. Então aqui é o grande problema de Jerônimo. E aqui menciona num parágrafo, nosso companheiro, como é sabido, era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado. Ele, inclusive, pede que faz um monte de exigências. Para eu conversar, ter a audiência lá com o chefe, né? Eu quero conversar com o chefe. Para ter a audiência com o chefe, ele pede a casaca, a bengala, né, o bastão dele, enfim, para ir bem vestido, causar boa impressão, né, se impor como alguém da alta sociedade, da aristocracia, enfim. Ele quer se impor pela vestimenta. É que ilusão. Se impor com a vestimenta no mundo espiritual são os preconceitos da vida física.
E dois elementos aqui que precisamos também fixar: a questão da rebeldia e da indisciplina. Vemos até mesmo no movimento espírita propostas de que nós precisamos viver num mundo anárquico, dentro da proposta filosófica do anarquismo, não existe uma direção, uma liderança, uma hierarquia, né? E certos espíritos dizendo assim, não, tudo deve ser anárquico, porque é assim no mundo espiritual. Qual mundo espiritual? Na própria codificação nós vemos que as preces, já que nós falamos das preces, as preces dirigidas a Deus, ele encaminha as preces para que aqueles executores da sua vontade, que são os espíritos iluminadíssimos como Jesus, executem. Se ele decidir que deve ser executado, digamos, se ele autorizar aquele benefício, aquele pedido a quem fez a prece, a petição. As preces dirigidas aos espíritos superiores, eles as encaminham para Deus, porque Deus que vai decidir. E assim por diante. Então existe a hierarquia desde Deus aos executores da vontade de Deus e assim por diante. Como é que na doutrina espírita consta que não há hierarquia, que é uma proposta anárquica? É uma proposta anárquica na cabeça das pessoas que se iludem com algo anárquico como algo bom e que pode produzir resultados. Não pode produzir bons resultados nem no nosso nível evolutivo e nem no nível evolutivo superior, porque não existe anarquia nas regiões espirituais superiores. Não existe. Se na própria codificação encontramos essa hierarquia, é porque a disciplina, a obediência, por isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação, uma mensagem espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência. Isso está, portanto, nas leis de Deus. Então, aqueles que não gostamos de seguir regras, de sermos disciplinados, de obedecermos a ordens, nós encontraremos certamente muitas dificuldades na Terra e ainda mais no mundo espiritual. A gente vê que existe muita disciplina. Quanto mais estivermos num plano superior, mais disciplina de nós será exigida. Bom, depois nós vamos aí encontrar, né, então aí, o pedido de Jerônimo foi exatamente uma audiência com o responsável, o chefe, porque ele queria notícias da família e queria visitar a família. Ele acreditava que estava certamente internado no hospital na Terra, ainda como encarnado. E ele depois, após recebida a autorização, que o próprio Dr. Roberto diz assim, não precisa fazer requerimento nenhum, protocolizar nada, eu encaminho verbalmente e trago a resposta verbalmente. Então, depois de ser concedida a audiência que ele requisitava, Jerônimo sai do quarto para o encontro com o diretor. Daí o Dr. Roberto de Canaleiras e um assistente hindu entraram no recinto, né, no quarto daqueles internos, e dirigiu certas palavras aos internos. E daí ele comenta alguma coisa. Vocês se lembram o que é que ele comenta? E daí também o que é que ele comenta a respeito da tela de transmissão, as percepções que ela transmitiria? Ele fala que já se imaginava mais ou menos o teor da conversa, que seria importante que todos acompanhassem para que aprendessem com a experiência de Jerônimo. Então eles trouxeram um equipamento que aqui na Terra não tem nada assim semelhante. Seria o mais próximo que a gente poderia comparar hoje seria como se fosse um monitor 5D, sei lá, que dá todas as dimensões, dá o cheiro, né, que a gente viu ali no texto, que eles sentiram o cheiro do perfume das flores no gabinete do
teórico. Para que eles acompanhassem em primeira pessoa, né? Eles iam acompanhando cada passo de Jerônimo, vendo cada atitude, ouvindo toda a conversa, para que eles entendessem através do exemplo do outro, que seria a melhor forma da gente aprender aqui na Terra, seria, né? Olha, tal pessoa está fazendo tal erro, então eu não vou fazer igual, porque acho muito feio, né? E então foi dada a oportunidade deles aprenderem com o exemplo de Jerônimo para entender o que essa ansiedade, o que essa rebeldia poderia causar, e que provavelmente a situação da Terra de todos não estariam exatamente como eles imaginavam, o que eles idealizavam, né? Como Jerônimo estava idealizando, que minha família vai estar linda, que minha filha é isso, que meu filho é aquilo. Exato. E é uma coisa interessante que o Dr. Roberto diz, e o assistente também induz, eles, ao se reportarem aos outros enfermos do quarto, é que eles estavam plenamente cientes que não apenas Jerônimo de Araújo estava revoltado, rebelde, digamos assim, sem concordar com aquela interceptação de mensagens. Ele diz assim: estamos cientes de que nenhum de vós se sente satisfeito com os regulamentos desta casa. Eles não concordavam. A gente fez, né, sorrir, tudo, eles sorriram, etc. Mas não concordavam, no fundo não concordavam. E não temos como disfarçar os nossos sentimentos e nossos pensamentos para os espíritos. Nenhum de vós concorda com os regulamentos desta casa, que de algum modo intercepta noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. Ele confirma que realmente eles interceptavam as mensagens dos planos terrenos. E ele daí dá o esclarecimento: no entanto, será bom sejais informados de que, se tal rigor se verifica, a vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à Terra, como isso vê dentro do campo. Ou seja, ele esclarece: olha, se nós interceptamos mesmo. Isso aí que vocês estão achando, que estão em desacordo, estão um pouco revoltados contra essa situação, embora não tenham se manifestado, porque muitas pessoas às vezes não manifestam o que estão sentindo, mas estão ali também não concordando. Daí a gente vê a questão do Jerônimo ter sido pelo menos espontâneo e ali verdadeiro, no sentido: eu não concordo com isso e quero. Os outros não concordavam, não eram tão rebeldes quanto Jerônimo, nem tão mal educados, mas de uma certa forma foram pegos então no sentimento deles e nos pensamentos deles, que não concordavam com aquela situação. Eles não aceitavam que não recebessem notícias. Eles tinham certeza que os familiares de alguma forma estavam pensando neles, enviando notícias. Então ele deixa claro: estamos se interceptando e para o vosso próprio bem. E daí o objetivo é: por que vocês e todos os demais que também estão na mesma situação no hospital vão acompanhar? Porque é importante que isso sirva de aprendizado para todos. Daí ele diz inclusive o seguinte: se depois de acompanharem esta excursão à Terra que Jerônimo vai fazer, vocês vão se sentir como se estivessem ao lado dele na Terra, né? Tal avanço da tecnologia. Imagina se no cinema 3D, né, com aqueles óculos, a gente às vezes já passa mal, certas pessoas passam mal, ou caem da cadeira. Imaginemos nessa situação as emoções que brotavam, né? E eles vão descrever isso, né? As emoções que brotavam. E daí assim: vocês vão acompanhar tudo como se estivessem ao lado dele lá. Tal a tecnologia. E se depois de acompanharem tudo, ainda assim continuarem com essa rebeldia interna, que não tinha sido expressa, mas estava ali, e se vocês quiserem ainda uma visita à Terra para ir, né, ver os seus familiares, certamente será concedido. Esperamos que seja concedido. Ou seja, depois de ver o que aconteceu com Jerônimo de Araújo, né, deixa quieto, né? Então, era para aprendizado. Digamos, a dor de um serviria para o aprendizado de todos. E depois ele vai falar a respeito da questão dos registros espirituais no éter cósmico.
que é logo depois aqui deste parágrafo, mais real do que o atual cinematógrafo e superior ao engenho da televisão do momento. Este magnífico receptor de cenas e fatos, tão usado em nossa esfera, tão usado em nossa colônia, e que tanta admiração nos causava em esferas mais elevadas, desdobrava-se, evoluía, até atingir o sublime no auxílio à instrução de espíritos em marcha para a aquisição de valores teóricos que lhes permitissem futuramente testemunhos decisivos nos prédios, nas lutas, prédios terrenos, indo rebuscar, ou seja, buscar minuciosamente e selecionar nas longínquas planícies do espaço celeste o próprio passado do globo terráqueo e de suas humanidades, sua história e suas civilizações, assim como o pretérito dos indivíduos, se necessário, os quais jazem esparsos e confundidos nas ondas etéreas que se agitam, se eternizam pelo invisível adentro, nelas permanecendo fotografados, impressos como num espelho, enquanto se conservem confusamente de roldão com outras imagens, tal como na consciência das criaturas se imprimiram também seus próprios feitos, suas ações diárias. Aqui ele está se referindo ao que em determinadas doutrinas orientais ou denominadas esotéricas, com S, se chama de registros acásicos. É uma palavra que vem do sânscrito, ou seja, nos registros etéricos, tudo fica impresso nesses registros etéricos. Quando, por exemplo, Humberto de Campos, irmão X, escreveu o livro Boa Nova, aquelas histórias ele selecionou dos registros acásicos, dos registros etéricos, quando ele participou de um curso na chamada Universidade do Evangelho, em que se estuda o Evangelho de Jesus. Ali eles têm essas transmissões das cenas da vida de Jesus na Terra. Nessas mesmas impressões de ter a sensação de estar participando naquele momento, de estar ouvindo realmente o sermão da montanha ali pronunciado por Jesus. É o caso do Charles também, né? Quando ele vai escrever, vai umas regiões, ele consegue sentir todos aqueles dramas que A ambiência, exato, nos livros psicografados pelo Newborn, de autoria de Charles, a trilogia, por exemplo, o Drama de Bretanha, o Cavaleiro de Lumière, ou ainda Nas Foragens do Pecado, ele recolhe os registros etéricos, acásicos, a mesma coisa a reconstituição histórica feita por Emmanuel na série histórica, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, são esses registros etéricos. Então, todas as informações da história do globo, da humanidade, ficam registrados no livro também Cristo Espera por Ti, de Honoré de Balzac, psicografado por Valdo Vieira. Também, logo no início, há um benfeitor espiritual que fala sobre, conversa com uma mulher que iria se reencarnar, que ela estava numa estância onde ela poderia contemplar esses registros para que ela melhor se preparasse para a reencarnação. Então é bem interessante essa questão aqui. Até mesmo em espíritos que precisam relembrar suas vidas passadas para poder entender o que aconteceu com eles na atual, também são usados esses registros. Exato. Lembrando que esses próprios, quando são questões vinculadas a nós próprios, pessoais, as impressões ficam no nosso próprio perispírito. Então, as de ordem coletiva, relacionando também a outros eventos de outras pessoas, ficam todas as informações registradas nesse éter cósmico, e as nossas mais pessoais ficam também registradas também no nosso próprio perispírito. Então, a gente tem que o registro fica lá. Tem como. Só para a gente terminar hoje, a gente vai então, quando Jerônimo deparou-se, depois ele caminha até a sala do Teócrito, Quando ele se deparou com o Teócrito, o diretor-geral, que era o diretor-geral do departamento hospitalar, qual foi a sua primeira relação? Eu acho que ele se
tão diminuído na presença da energia do Teócrito que ele tenta sair correndo. Exato. E aí ele é contido pelo auxiliar que estava lá para auxiliá-lo. Exatamente. É interessante porque no livro dos médiuns, no capítulo das obsessões, Kardec faz um estudo dos tipos de obsessões, dos tratamentos, enfim. E depois ele menciona, ele faz algumas perguntas aos benfeitores espirituais, essas perguntas são respondidas. Em determinado momento ele pergunta por que então os espíritos, né, obsessores, né, que são espíritos muito imperfeitos, inferiores, são trazidos para comunicações, para dialogar com os encarnados. Ora, os benfeitores, não falando de espíritos inferiores, mas os benfeitores espirituais têm muito mais recursos, né, e condições de realizar uma orientação para esses espíritos, tem maior autoridade moral também. Não seria mais interessante, né, os próprios benfeitores realizarem esse trabalho? E os espíritos respondem, de fato, esses espíritos, né, mais nobres têm muito mais condições, muito mais autoridade moral, etc. Acontece que nós temos duas questões, dizem os benfeitores então a Kardec. Primeira, a própria linguagem humana dos encarnados é muito mais próxima da linguagem desses espíritos inferiores, dos obsessores. E segunda coisa, os espíritos superiores só em nome de Deus podem falar a esses obsessores, a esses espíritos inferiores. E quando falam em nome de Deus, a irradiação, a vibração é tão potente que eles ficam apavorados. É o que respondem os benfeitores Allan Kardec. Agora, falando com a gente, está mais ou menos. Assim, A gente pode estar um pouquinho melhor, talvez. Né? Eles não têm tanto medo da gente, mas dos espíritos superiores, eles ficam apavorados. É a palavra que os benfeitores usam para Allan Kardec. Então, nos parece que foi essa situação. Ele estava convivendo com espíritos benfeitores, mas quando de repente se depara com um espírito muitíssimo elevado, da condição de Teócrito, ele se apavora e a primeira reação é fugir, que é a reação normalmente dos espíritos inferiores, né, dos espíritos obsessores, fugir daquele espírito muito elevado. Daí ele é contido. Não fez o pedido? Agora, Teócrito reservou horário para você, agora você vai ter a sua conversinha com ele. E notemos, depois a gente vai na próxima semana estudar isso. Qual era a expectativa dele diante de uma autoridade espiritual? E qual foi a realidade que ele encontrou? A expectativa é que ele encontrasse alguém extremamente, né, com empáfia, com pose, né, que ele utilizasse a autoridade dele para esnobar, para se colocar como autoridade superior à postura. E daí ele encontra exatamente um espírito daquela envergadura moral e espiritual, tinha a humildade que não tinha. Isso é imperfeito. Mais para frente também volta a questão da hierarquia, né? Exatamente. Mesmo Teócrito, toda essa elevação, ele também segue com a hierarquia. Se submete. Exatamente. E ele já é parte dessa hierarquia dentro do hospital. Já é. Ele não é o líder dentro do hospital. É da departamento hospitalar. E se submete à hierarquia daqueles que são mais. Então não tem jeito. Vamos, a gente tem que se adaptar a hierarquias, a disciplina. E a gente já sabe que se a gente tiver rebeldia internamente, mesmo que a gente tenha sorriso, os benfeitores vão descobrir.